Ah, agora tá certo, mas desculpa aí, porque antes não estava certo não, mas agora deu certo. Então, para você que está no Facebook, eu vou ler de novo. O texto que nós estamos lendo aqui é 1 Pedro no capítulo 2 e no versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Pois para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Ele não cometeu pecado na sua boca, não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os vossos pecados, o vosso pecado sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudesse viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. João Marcelo, obrigado aí, meu amado. Evangelista João Marcelo, Deus abençoe. Meu amado irmão, a palavra do Senhor diz assim: pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. A Bíblia diz que pela consciência, glória a Deus, que nós temos uma consciência limpa diante de Deus, nós muitas das vezes precisamos até padecer injustamente, né? Passar por aflição, passar por prova, ser testado de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, ser provado. A Bíblia diz, por que isto? Podemos, mas às vezes a pessoa, estou dentro da minha razão, por que está acontecendo isto? A Bíblia diz, é louvável, a Bíblia chama de louvável. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, suporte tristeza e padecendo injustamente. Às vezes acontece coisa comigo, às vezes acontece coisa com você, que se a gente não for pessoa de Deus, a gente mesmo procura resolver na razão, né? Ah, eu tenho razão, Ana Karine, Deus abençoe. Ah, eu tenho razão, então eu vou resolver, né? Eu não vou deixar, não vou deixar isso barato. Eu não vou deixar isso para lá. Eu não vou deixar Ana Paula Freitas, Deus abençoe. Então, quantas pessoas às vezes não vão para a justiça, às vezes não resolve briga daqui, briga da lá, contenda, vizinho, e pessoa de trabalho, até amigo de trabalho, se desentendem. Mas a Bíblia aqui nos dá um conselho. Diz, é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo até vez, muitas das vezes, injustamente. Injustamente. Isso aí é comum. Nós vemos pessoas, encontrar pessoas que estão padecendo coisas que não é para padecer. Estão passando coisas, sofrendo coisas que não é para sofrer. Estão passando o que não era para passar. Por quê? Porque às vezes são pessoas que estão sendo injustiçadas, às vezes são pessoas que estão sendo injuriadas, né? Mas às vezes a pessoa fica para não haver briga, para não haver contenda, né? Não ter confusão, para preservar o nome, para preservar o respeito. A pessoa às vezes prefere esperar em Deus, confiar em Deus, deixa para lá, né? Quantas pessoas dizem, rapaz, deixa para lá, eu sei que isso vai passar, né? Eu sei, eu confiar em Deus. A Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Então o texto vai mais à frente. Para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando um exemplo para que sigais as suas pisaduras. Quem mais sofreu foi Cristo e deixou esse bom exemplo. Quem mais foi injuriado foi Cristo. Lá na cruz, no Calvário, a Bíblia diz que ele foi humilhado, já tinha recebido chicotada, mas lá foi que a humilhação foi, parece que deixaram todo para escarnecer dele, deixaram toda a humilhação para aquele momento, justamente aqueles últimos momentos. Se tu é filho de Deus, desce daí para baixo. Se tu salvou muito, salva a ti mesmo, né?
Alguém chegou e deu um bufete no rosto dele e disse, agora diz, tu não é profeta? Diz quem foi que te esbofeteou. Tu não é profeta? Pô, diz quem foi que fez isto. Justamente Jesus sendo injustiçado, Jesus santo, sem ter cometido pecado nenhum, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele não reagiu e ainda intercedeu por eles, disse, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Louvado seja Deus. É tão tal que quando Jesus morreu, que a Bíblia diz que ele disse, está tudo consumado com o véu, a última palavra que ele pede é que deu sede, ele pede água e trouxeram vinagre misturado com vinagre e passaram, o cara passou uma esponja, passou nos lábios de Cristo e ele diz, está consumado. Por quê? Porque o profeta Zacarias tinha profetizado isto, tinha de se cumprir na hora da morte de Cristo. E quando ele diz está consumado, ao Senhor entrega o meu espírito, a Bíblia diz que o véu rasga-se de cima a baixo. Louvado seja Deus, não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima a baixo. E quando a Bíblia diz que a terra tremeu e houve treva nos quatro cantos da terra. E aí foi que eles abriram os olhos e disseram, verdadeiramente nós matamos o homem errado. Verdadeiramente ele será filho de Deus. Naquele momento da ira, eles não achavam que era filho de Deus, Jesus. Naquele momento de ira, eles não achavam que Jesus Cristo era o santo. Mas quando eles viram o milagre, a terra tremer, houve treva nos quatro cantos da terra, e o véu rasga-se de alto a baixo, a Bíblia diz que aí eles ficaram com medo e disseram, verdadeiramente nós matamos o homem errado. Esse verdadeiramente era filho de Deus. Então, meu amado, mas mesmo assim Jesus não reagiu. E o texto continua, louvado seja Deus, só lendo o 21. Para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando um exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Ele não cometeu pecado na sua boca e nem achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julgava retamente. A Bíblia diz, aleluia, que ninguém achou engano na sua boca, mesmo ele sendo injustiçado, não achou engano nele. E a Bíblia vai, quando ele foi injuriado, glória a Deus, quando ele foi injuriado, ele não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava ninguém. Dani Costa, Deus abençoe. Quando ele foi, glória a Deus, ele foi ameaçado, quando ele padecia, ele não ameaçava. Antes ele se entregou ao Pai que julga retamente. Então, amados, tem tipo de coisas na vida que a gente tem de entregar a Deus. Minha avó dizia que nada melhor do que um dia atrás do outro. Quando a gente não tem Deus, a gente procura a razão. Mas quando a gente tem Deus, a gente deixa que a razão nos procure. E um dia a razão mostra realmente quem era que estava com a situação, que era o dono da razão. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo deixou um grande exemplo para nós. Ele tinha todo o poder. A Bíblia diz que quando ele foi entregue aos pecadores, lá quando ele estava orando à madrugada, que os pecadores chegaram para prender ele, o que foi que Jesus Cristo disse? Amigo, a quem vocês procuram? Jesus Cristo sabia que era ele que os inimigos procuravam, que os soldados procuravam. Mas Jesus Cristo, sabendo que eles eram seu inimigo, ele ainda chamou de amigo. Até os inimigos, quando vieram prender ele, disse, amigo, a quem vocês procuram? Né? E eles disseram que era ele. Jesus, todo dia eu estava no templo com vocês nunca colocaram a mão sobre mim e fiz tanto milagre. Qual é o milagre? Por qual é o milagre que vocês querem me prender? Eles disseram, não é por causa do milagre não, porque tu disse que é filho de Deus. Então a Bíblia diz, amado, louvado seja Deus, que Deus, naquele momento a Bíblia diz que Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, coloca a espada na tua bainha, porque com ferro fere, com ele será ferido. Jesus diz, Pedro, tu acha que eu não tinha poder? E se eu orasse agora meu pai, ele não mandava 12 milhões, ou seja, de legião de anjos para me ajudar? Ele disse, mas se fosse assim, como ia se cumprir essa escritura? Pedro naquele momento achava que Jesus estava só, mas Jesus disse, não, eu tenho poder para chamar anjo do céu e tocar fogo agora.
Mas ele não fez isso, amado. Então o texto aqui diz, louvado seja Deus, quando ele foi injuriado, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes entregou-se àquele que julga retamente. O texto 24 diz assim, ele mesmo levou em seu corpo vossos pecados. Glória a Deus. E sobre o madeiro para que os mortos, glória a Deus, o texto diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pois estava desgarrado como ovelha, mas agora voltaste para o pastor, o bispo das nossas almas. Glória a Deus por isto. Meus amados irmãos, é isso que nós queremos. E é isso que nós aprendemos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés Souza, Deus te abençoe. Nós aprendemos com Cristo todo o exemplo, né, da boa vivência, de esperar em Deus, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, viver, glória a Deus, sabendo que o nosso Deus não muda, sabendo que o nosso Deus, ele jamais mudará. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. Jesus Cristo nos dá uma aula de humildade, devemos esperar no Senhor. Nada melhor, a Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, glória a Deus, ela nos leva por um caminho de confiança. A Bíblia nos direciona por um caminho de esperança, esperar em Deus. Muitas vezes podemos achar que é demoroso. Muitas vezes é melhor, as pessoas, quando não têm paciência de esperar, eles reagem por conta própria, eles tomam a sua decisão ou as suas decisões, e ele mesmo resolve o que acontece, eles resolvem logo, eles não deixam para amanhã. Mas a Bíblia nos ensina que é bom esperar, que é bom confiar, que é bom acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Entregar para Deus as coisas que acontecem, as injúrias, né? As difamações, as calúnias, os ataques. É bom a gente entregar para Deus. Entrega para Deus. Porque entregando para Deus, Deus resolve da forma dele. Deus resolve da maneira dele. Deus tem a forma de resolver. E quando Deus resolve, não dá justiça, não dá delegacia, não dá... Ou seja, Deus resolve do jeito dele, pronto. Quem é que vai julgar Deus quando ele julga? Quem é que vai falar mal de Deus ou contender com Deus quando ele chama alguém, ou repreende alguém, né? Ou castiga alguém? Então, amado, a melhor justiça é de Deus. E é por isso que o nosso irmão Pedro, ele fala sobre isto, louvado seja Deus. Ele diz, toma um exemplo de Cristo. Porque nas suas injúrias, quando ele foi injuriado, ele não injuriou. E quando ele era atacado, ele não atacou. Louvado seja Deus, aleluia. Marinaldo Vera, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marinaldo, Deus te abençoe, meu irmão. Ô, meu irmão, às vezes dá vontade a gente resolver as coisas nossas, do nosso jeito, da nossa forma. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o que Deus fala, aí a gente pisa no freio, né? A gente pisa no freio. Às vezes o nosso coração está acelerado. Às vezes o nosso sangue está quente. Mas a gente, quando lê a palavra de Deus, o Espírito Santo nos acalma. O Espírito Santo nos enche. O Espírito Santo nos ensina. E é melhor seguir os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te dou graça por esta palavra. Pai, eu te dou graça por esse momento. Pai, nós te damos graça, Pai, pela Bíblia Sagrada, nos ensinar a esperar no Senhor. Nos ensina a confiar em Deus. E nós temos levado esta vida de confiança. Às vezes parece um pouco demorada a resposta. Às vezes parece um pouco demorado para aquilo que nós estamos precisando urgentemente. Mas, Pai, o Senhor fala da paciência de Jó. O Senhor fala também que o homem mais paciente da terra
Glória a Deus. Louvado seja Deus, era Moisés. O homem mais paciente da terra, que a Bíblia fala, não era o Jó, mas sim Moisés. O Jó tinha uma paciência, mas a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Às vezes precisamos ser mansos. E é isso, Pai, que nós te agradecemos. Pelo Senhor nos dá paciência, humildade para esperar, confiando. O Salmo 41, no versículo 1, fala sobre isto. O salmista diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor. E ele ouviu as minhas preces, se inclinou para mim e me tirou de um tremendal, ou seja, de lama, e me colocou meus passos firmes sobre a rocha. É isso que nós precisamos, Pai. E eu te dou graça nesta noite. Eu oro pela vida desta pessoa que está sendo injustiçada. Eu oro pela vida desta pessoa, meu Pai, que tem muitas vezes a injustiça tem sido dentro da própria família, dos seus familiares. Meu Deus e meu Pai, pessoas que estão sendo injustiçadas, pessoas que estão passando por lutas, pessoas que têm sido humilhadas, que não têm sido entendidas, nem compreendidas. Oh Deus, o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o nosso pastor. Nós oramos por esta pessoa, nós oramos por a causa deste homem e desta mulher. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. A Bíblia chama de bem-aventurados. A Bíblia chama de felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque alcançarão justiça. Louvado seja Deus. Irmão Ramon, irmã André, Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe você nesta noite. Deus te abençoe ricamente. Louvado seja Deus. Todos nós já passamos fomos injustiçados. Todos nós já fomos passados para trás. Todos nós, às vezes, queremos até resolver o nosso problema por nossa conta. Mas nós temos um Deus no céu que nós tememos. Nós temos um Deus no céu que nós confiamos. Nós temos um Deus no céu que nós acreditamos. Então nós somos felizes pelaquilo que Deus tem feito e nos dá essa paciência para esperar e acreditar no mover de Deus. Que Deus venha nos abençoar nesta noite. Que Deus venha nos proteger nesse dia. Que Deus te dê noite abençoada. Que Deus venha te curar, te dê a saúde. Que Deus venha te dar paz. Que Deus venha te dar alegria. Que você possa ser feliz. Que você possa viver feliz. Eu quero liberar a bênção para você nesta noite. Que você possa estar por cima. Que você possa ser cabeça. Que você possa ter uma visão, glória a Deus, uma visão ampla. Visão longas. Enxergar distante. Que a tua fé seja edificada. Que a tua esperança seja aprofundada na palavra de Deus. E que você passe a confiar mais em Deus. E que as portas do céu se abram para te abençoar. E que você seja conhecido como feliz na terra. Que você seja abençoado e que você seja feliz como homem de Deus, a mulher de Deus. E que o Senhor possa enlarguecer os teus passos. Que o Senhor possa enlarguecer as tuas tendas. Louvado seja Deus, aleluia. E que o sol nasça para você, o sol da justiça, para que você possa andar na luz. Como disse o salmista no Salmo 119, versículo 105, luz para meu caminho e lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Eu oro por você e te abençoo em nome de Jesus. Amém? Eu quero abençoar esse copo com água. Pai, eu abençoo esse copo com água e declaro esse copo com água ungido. Não só esse, mas todos aqueles que as pessoas estão nesta hora com seu copo com água, meu Pai, esperando a mover, esperando a hora da oração, esperando a hora da palavra, dos 7 minutos com Deus. Então eu abençoo, meu Pai, esse copo com água, não só esse, mas todo essas pessoas que estão nesse momento esperando a oração, em nome de Jesus. Declaro ungido e consagrado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, Deus te abençoe. Quero agradecer pela tua audiência, quero agradecer pela tua preferência, né? Divulga esta live, 7 minutos com Deus. Divulga o nosso trabalho. Você vai lá no canal Pastora Regina e Pastora Regina e Pastor Camilo. Fortaleça o nosso canal para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, né? Para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho.
Você que também assiste e visualiza pelo Facebook, vá lá no YouTube também, dê uma passada lá ou seja, deixe seu comentário também, porque para que aquele canal se fortaleça, né? Aquele canal venha se fortalecer em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Graças a Deus por isto. Amém, amado? Então que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Fique na bênção, fique na paz. E amanhã nós estamos juntos de novo. Tá bom? Tá confirmado assim? Graças a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só desligando aqui, aleluia. Louvado seja Deus. Peraí, amado. Liga aqui, pastor. Liga aqui, onde é, meu pai? Esse aqui que é para difícil de eu ligar também.